forma que foi notificada da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em suspender de forma cautelar a distribuição do uso de alguns lotes de Coronavac. Diego Almeida está ao vivo e explica pra gente isso. Diego, bom dia. Por que alguns lotes estão suspensos, inclusive aqui na Paraíba de Coronavac? Bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando. O motivo seria porque esses imunizantes teriam sido envasados em uma fábrica chinesa que ainda não foi certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Portanto, a Anvisa fez a suspensão de pelo menos 25 lotes que já foram distribuídos a pelo menos 13 estados e o Distrito Federal. E aqui na Paraíba, no caso da Paraíba, foram 2 lotes que o estado recebeu e que já foram também distribuídos. Vou conversar com o secretário de Saúde do Estado, o doutor Geraldo Medeiros, para entender melhor como é que vai ficar a situação a partir de agora. Doutor, quantos imunizantes representam esses 2 lotes que precisaram ser suspensos agora, suspensa a aplicação aqui na Paraíba? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Bruno, e aos que nos assistem. São aproximadamente 12.300 doses. Algumas já foram aplicadas. Ao mesmo tempo, tranquilizamos essas pessoas que receberam essas doses desses lotes, que é apenas uma medida cautelar da Anvisa, desde que essa base onde foram envasados esses lotes não foi inspecionada pela Anvisa. Daí essa suspensão momentânea da aplicação dessas doses. Essas doses que já foram distribuídas a algumas cidades da Paraíba já foram inclusive aplicadas, né, doutor? Mas ainda não há nenhuma informação de que vai fazer algum mal. A Anvisa ainda não fez a inspeção dessa fábrica onde foram envasadas essas doses? Não, acreditamos que elas futuramente serão liberadas e não há motivo para preocupação das pessoas que receberam essas doses. Não foram todas, apenas algumas doses que foram aplicadas por alguns municípios. Mas a tranquilidade deve ficar imperando desde que não há nenhum motivo de preocupação. Inclusive, esses lotes são das seguintes numerações: L 2021 06038, que foi para a primeira dose, e o lote 2021 07 101H, que foi para a segunda dose, para aplicação, que foram lotes que chegaram à Paraíba no mês de setembro e foram distribuídas esses imunizantes. Portanto, fica aí o aguardo para que a Anvisa dê nova decisão. A orientação para os municípios é que guardem, conservem esses imunizantes nessas temperaturas de 2 a 8 graus, até que a Anvisa dê nova decisão sobre isso. E a gente ainda falando sobre saúde, vai falar agora como é que está a situação da Covid aqui na Paraíba, é que foi divulgado o Plano Novo Normal no último sábado. Por enquanto, a maioria dos municípios permanece ainda em bandeira amarela, apenas 2 municípios em bandeira laranja, são os municípios de Cacimba de Areia e Dona Inês. Ainda conversando com o secretário sobre esse assunto, secretário, a gente ainda vive uma situação confortável com relação à Covid na Paraíba? Na Paraíba nós temos uma população já robusta, vacinada. Isso promove uma barreira vacinal. As pessoas, mesmo com a chegada da variante Delta, que está circulando com mais intensidade em Campina Grande, nós temos um aumento no número de casos novos diários, mas nada que gere preocupação, porque o número de hospitalizações e de óbitos continua caindo. Nós temos uma queda de 30% no Brasil no número de óbitos, diferente dos Estados Unidos, em que as pessoas não quiseram se vacinar, estão sofrendo agora com 160 mil casos diários e uma média de 1.500 mortes diariamente. Secretário, 7 de setembro, muitas manifestações estão previstas, bastante preocupante, né? Já que a gente está num momento tão confortável, né? E há essa previsão de pessoas que devem aglomerar nas ruas nesse dia 7. As pessoas precisam entender que a pandemia não acabou. As medidas adotadas pelo governo do estado estão aí, mostrando a Paraíba em segundo lugar no Brasil, em menor ocupação de leitos de UTI adulto, mas não é momento para se aglomerar, porque com a variante Delta presente, 100% maior a propagação, nós temos que ter cuidado
para que não ocorram contaminações de famílias inteiras, como está ocorrendo no Rio de Janeiro. Agora, ainda falando em vacinação, tem uma dúvida muito comum, que inclusive várias pessoas ligam para a nossa redação para perguntar, que é a seguinte: quando o Estado recebe os lotes da vacina, parte desses imunizantes ele é destinado à segunda dose. Só que tem muita gente, principalmente do imunizante AstraZeneca, que deveria ter tomado, por exemplo, na semana passada e ainda não tomou, está aguardando a chegada desses imunizantes, secretário. Como responder a essas pessoas? Bom, o governo do estado está totalmente em dia com todos os municípios em relação à segunda dose da AstraZeneca. Então, cabe aos municípios responderem por que estão atrasando a segunda dose da AstraZeneca. Secretário, muito obrigado pelas informações. Pois é, a gente lembra que aqui em Campina Grande, especificamente, está suspensa a aplicação da AstraZeneca, né, por falta de doses. A gente está aguardando essa aplicação e a orientação é essa, né, permanece aguardando. Lembramos também que no município, a partir dessa segunda-feira, já as pessoas devem fazer o agendamento para receber a segunda dose. É com você, Bruno. Obrigado, Diego, pelas suas informações. Aproveitar que a gente falou nessa suspensão da Anvisa, que ontem a Anvisa, eu respeito as instituições. Se tem alguém que respeita o trabalho das instituições, sou eu. Agora, o que a Anvisa fez ontem foi um ato de extrema irresponsabilidade por parte da Anvisa. Eu achei que foi irresponsabilidade por parte da Anvisa. Como é que separa um clássico? Como é que separa um jogo daquele? Não, a saúde em primeiro lugar. Sim, a saúde em primeiro lugar. Mas porque vocês antes não foram lá, não conduziram os 4 jogadores que não cumpriram a quarentena? Sim, mas nós notificamos. Sim, notificaram. Se vocês viram que os caras iam para a partida, poderiam ter avisado antes. Olha, não vai ter partida. Nós não vamos autorizar a partida. Mas esperar para dentro do campo de futebol, na hora do jogo rolando, fazer tudo aquilo, aquele espetáculo midiático. Forçaram aquilo. A Anvisa, para querer aparecer nesse país, para querer aparecer. Ali foi um ato da Anvisa querendo aparecer. Pô, deixa os caras jogar. Tem esculhambação maior nesse país e vocês não vão atrás. Baile funk, festa, um monte de coisa. Por que vocês não foram atrás de proibir, na época da eleição, o que aconteceu? As aglomerações. Por que a Anvisa não foi? Por que a Anvisa não proíbe aí essas carreatas, passeatas que acontecem diariamente nesse país? Por que vocês não proíbem isso? Aí vai querer aparecer, sabe que toda a imprensa está cobrindo o jogo ao vivo, na TV, você assistindo lá e para por conta de uma palhaçada da Anvisa. Palhaçada o que a Anvisa fez. Em um país sério isso não tinha acontecido. O que é que vocês deveriam fazer? Respeita o trabalho de vocês, sim. Antes vocês deveriam suspender. Olha, é o seguinte, ofício. Tá só me disse. Não, tinha avisado, avisou, não avisou. Era para antes ter feito isso, antes do jogo começar. Aí você chega na hora, a bola rolando, não, tem que suspender porque tem 4 jogadores que não cumpriram a quarentena. Pô, avisa antes, faz antes. Mas não fica querendo fazer um espetáculo midiático. Vocês sabiam que ia gerar esse fato. A Anvisa para querer aparecer, para ganhar moral no país, aí vai lá e interrompe o jogo de futebol. O brasileiro tem... Futebol é lazer também, um clássico. É um clássico, o Brasil e a Argentina. Isso faz parte do lazer do brasileiro que trabalha a semana toda e no final de semana quer assistir um futebol. Futebol é lazer para as pessoas. Vocês não entenderam, não é só o futebol não. Tem toda uma torcida assistindo. Tem interesse comercial por trás. Aí vem a Anvisa, em um ato de extremo desrespeito com esse país e faz uma palhaçada daquela. O meu repúdio ao que a Anvisa fez ontem. Se é para proibir nesse país, tem outras coisas que precisam proibir. Você não tem moral para proibir as motos que o Bolsonaro coloca na rua diariamente? Por que vocês não vão lá proibir aquilo? Por que vocês não vão proibir baile funk em São Paulo que acontece, festa disso, festa daquilo? Por que vocês não proibiram as carreatas e comícios durante o período das eleições? Por que vocês não proibiram? Aí foi com onda fazer aquilo do Brasil e Argentina? Palhaçada o que vocês fizeram lá. Chamar o vaqueirinho do armazém, senão eu vou perder meu juízo aqui. Vem pra cá, vaqueirinho do armazém. Corre pra cá, vaqueirinho.